Irmãos, graça e paz, é uma alegria estar aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço a esta igreja, agradeço em especial ao pastor André pela confiança. E eu peço, sem mais perda de tempo, porque o tempo é curto e está correndo já aqui, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 24, de 13 a 35, nós faremos a leitura. Você que está em casa e os irmãos que estamos aqui, nos reunimos para organizar e para, junto com o irmão, virtualmente levar esse culto a Deus. Nós, como oramos há pouco, declaramos: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa, essa é a Páscoa do povo de Deus em todo o mundo. No mundo inteiro as pessoas celebram neste dia de domingo. Em alguns lugares já é segunda-feira, mas em alguns outros lugares daqui a pouco ainda terão cultos iniciando, na costa leste dos Estados Unidos e em outros lugares, no Canadá também. Pessoas ainda estarão se reunindo para proclamar a vitória de Jesus, a vitória do nosso Salvador. Nós podemos, irmãos, e eu encorajo cada um de vocês em casa e aqui, a lermos depois dedicadamente os textos da palavra de Deus que falam da ressurreição do nosso Salvador. Esses textos estão em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Leiam, porque vocês vão, inclusive, comparar e fazer as associações entre os textos de cada um dos evangelhos. Mas vamos ao texto que escolhemos nessa noite, Lucas 24, de 13 a 35. Aqui, já depois da ressurreição, Jesus se encontra com dois dos seus discípulos que caminhavam para Emaús, a cerca de 11 quilômetros. Vamos ao texto. Verso 13, eu vou ler direto, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Era domingo. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram cedo de manhã ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia numa outra direção mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles assim que partiu o pão. Meus irmãos, esse texto nos mostra como nós teimamos em reconhecer, em admitir, em aceitar, e fazendo isso, receber o impacto dessa verdade poderosa, a maior verdade da história da humanidade: Jesus ressuscitou. Meus irmãos, o que pode deter a igreja? O que pode nos deter? Esses discípulos de Jesus já tinham depoimentos das mulheres, de Maria Madalena, de outras mulheres que tinham ido ao sepulcro. Pedro e João já tinham ido. Irmãos, com tudo isso, esses dois irmãos nossos estavam a caminho de uma vila, a 11 quilômetros de distância, para fazer não sabemos o quê. Talvez retornar à sua vida normal, talvez retomar suas atividades. Meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não terminou num funeral, mas sim com uma grande festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um que esteve vivo e está morto. A morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis, aleluia. A morte foi vencida por Jesus, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, a morte será lançada no lago de fogo. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a demonstração do supremo poder do nosso Deus. Meus irmãos, no capítulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele faz uma provocação aos irmãos daquela igreja. Ele diz assim, ele começa a conversar, ele diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não teriam sido perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens e de todos os mais dignos de pena. Eu pergunto aos irmãos, eu pergunto a você que está em casa, eu pergunto a mim mesmo todos os dias, meus irmãos, essa é a importância da ressurreição. Você pode dizer, Paulo faz essa provocação para que os irmãos comecem a pensar, se não é verdade que Jesus ressuscitou, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Tudo que fazemos para Jesus é vão, somos tolos, somos bobões, mas Jesus ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou, meus irmãos, ele ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria tido a última palavra e a nossa esperança no céu não passaria de um pesadelo. Mas, de fato, Jesus ressuscitou. Meus irmãos, a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Eu tive o privilégio, pela graça e misericórdia do Senhor, eu trabalhei muitos anos atrás com turismo, levando grupos de pessoas, e eu levei grupos a Israel, e eu estive no túmulo de Jesus. Há uma controvérsia, há arqueólogos que dizem que Jesus teria sido sepultado onde hoje foi construída, onde há muitos séculos, obviamente, foi construída uma igreja católica chamada Igreja do Santo Sepulcro, e ali é onde os católicos creem ter sido o local onde Jesus foi sepultado,
E os evangélicos, já desde o final do século XIX, reputam ser um lugar chamado a Tumba do Jardim, de onde se tem uma visão de um monte que parece ter muito aspecto de uma caveira, enfim. Independente do local que os arqueólogos possam definir, ou um ou outro, os dois estão vazios. Os dois estão vazios. Nos dois existe uma placa que está dizendo: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Isso é uma verdade poderosa, meus irmãos. A grande diferença, então, do cristianismo com as grandes religiões do mundo é que Jesus ressuscitou. Se você visitar o cemitério Père Lachaise, em Paris, pode encontrar o túmulo onde estão os restos mortais de Allan Kardec, o pai do Espiritismo. Se você for a Kushinagar, na Índia, onde morreu Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, seus discípulos dirão a você ali que Buda morreu, foi cremado e suas cinzas entregue como relíquia aos seus seguidores. Se você visitar a cidade de Medina, na Arábia Saudita, você vai poder visitar a mesquita do profeta Al-Asmajid Al-Nabawi, onde está a tumba com os restos mortais de Maomé, o pai do islamismo, Buda, o pai do budismo. Mas como eu disse antes, se você for a Jerusalém, em Israel, poderá visitar o túmulo, seja o Jardim da Tumba ou a Igreja do Santo Sepulcro, onde colocar o corpo de Jesus após a sua crucificação. Mas lá você não vai encontrar nenhum resto mortal. Pelo contrário, você vai encontrar a seguinte inscrição: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, tentaram de todas as formas negar a ressurreição de Jesus, não é? Os romanos se preocuparam, os soldados foram, avisaram e disseram: olha, aconteceu alguma coisa, mas eles disseram que, olha, uma coisa surpreendente, o selo foi rompido de dentro para fora. Mas os soldados, os líderes da época, religiosos, eles disseram: não podemos dizer isso, não pode colar esse assunto, não pode colar essa versão. Então vocês vão dizer que o corpo foi roubado, eles deram fim nele e tal, enfim. Não é? Anos atrás foi até feito um filme sobre uma comissão romana que investigou esse suposto desaparecimento, esse rapto, esse roubo do corpo morto de Jesus. E o final transformou-se em filme. No final, a pessoa que investigava terminou acreditando e se tornou um seguidor de Jesus também. Mas nós temos algumas evidências, ainda que disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz. Ele, na verdade, não chegou a morrer e foi colocado no túmulo e, na verdade, recobrou a vida porque ele se reanimou, recuperou-se surpreendentemente. É uma versão louca, mas tem louco para tudo. Disseram que os discípulos roubaram o corpo, essa outra versão. Disseram que as mulheres tinham ido no túmulo errado, que na verdade elas não tinham ido naquele lugar. Ora, se elas que prepararam o corpo de Jesus e foram levar, quem vai errar o local onde você vai deixar o corpo do seu Salvador? Jesus apareceu aos seus discípulos. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, aquelas outras mulheres que andavam com ele, a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, como nós lemos, aos apóstolos sem Tomé, num primeiro momento, depois com Tomé entre eles, ele apareceu novamente. Ele apareceu aos 7 apóstolos no Mar da Galileia, que tinham ido pescar, Pedro entre eles, a uma multidão de 500 irmãos, posteriormente, a Tiago, a Paulo depois, a Estevão, a João na ilha de Pátimos. A proclamação dos discípulos, o célebre sermão de Pedro no Pentecoste, falou sobre a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastava que os romanos tivessem apresentado o corpo morto dele, que o cristianismo teria sido esquecido no dia seguinte. Não é verdade? Mas não é isso que aconteceu. Nós estamos aqui em 2020, nós estamos aqui proclamando que Jesus ressuscitou, ele é vencedor, ele voltará e ele vai nos resgatar a todos, em nome de Jesus. Outra coisa interessante, irmãos, importante destacar é que a ressurreição de Jesus é um fato psicológico. Os discípulos, acuados pelo medo, desânimo, pessimismo, foram poderosamente transformados. Vamos lembrar que
os dois que foram para Emaús, Pedro que voltou a pescar. Pedro, na verdade, estava um caco. Nós lembramos a situação, ele tinha negado Jesus, toda essa situação. Mas o que esses discípulos se tornaram depois de ver Jesus ressurreto? Eles se tornaram ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, nunca recuaram, nunca nenhum deles recuou. Depois que viram Jesus ressurreto, nunca nenhum deles jamais recuou. Eles não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é também um fato sociológico. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniram-se em torno desta verdade suprema. O túmulo vazio foi o berço de todo o cristianismo, de toda a igreja. Foi o berço, foi a partir de lá, do túmulo vazio, que nós chegamos aqui no dia de hoje, na noite de hoje. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus por isso. Agora, voltando ao texto, vamos destacar aqui no verso 14 e 15, que nós lemos há pouco, de Lucas 24. Olhem o verso 14 e 15 rapidamente. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se dele. Muitas vezes, meus irmãos, nós caminhamos pela vida vencidos como a morte, vencidos como se a morte tivesse tido a última palavra sobre nós. E como se Jesus não tivesse ressuscitado. Às vezes isso é uma realidade na minha vida. Miseravelmente, às vezes é uma realidade na minha própria vida. Talvez seja de mais alguém. Às vezes nós agimos assim, nos falta fé, nos falta ânimo, nos falta coragem, nos falta esperança. Como se Jesus não tivesse ressuscitado. E ele ressuscitou. E o intuito dessa mensagem, desse texto, nessa noite, é exatamente fazer essa provocação a mim e a você que está em casa, que está aqui. Como devemos responder ao fato de que o nosso Salvador ressuscitou? O que faremos? Como vamos responder a isso? Eles não podiam reconhecer que Jesus estava entre eles. Jesus estava tão perto, Jesus se juntou a eles, mas eles não perceberam. Às vezes Jesus está perto de nós. Às vezes nós recebemos uma palavra, às vezes nós vemos um gesto, às vezes nós vemos alguma coisa que você às vezes percebe uma epifania, você percebe que há uma presença do Senhor, mas é possível que naquele meio haja pessoas que também estão ali inertes, estão assim, como que não fosse com ele. Não é comigo, esse negócio não é comigo e tal. Enfim, e perde a oportunidade de receber do Senhor. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro dos discípulos no Mar da Galileia, mas pensamos que ele é um fantasma e nós ficamos com medo. Às vezes o Senhor está nos orientando, às vezes alguém, recebe uma palavra do Senhor, tem um sonho, alguma coisa, e aí a pessoa fica, mas será? Enfim, os olhos estavam cegos, mesmo com Jesus tão próximo deles. Os olhos estavam tapados a respeito das Escrituras. Dê um pulinho lá no verso 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na glória? Ou seja, aqueles discípulos andaram 3 anos com Jesus. Eles conheciam as Escrituras ou não? Jesus fez com que eles praticamente decorassem as Escrituras pelo discurso oral, porque Jesus era um mestre, não é? Então Jesus falava o tempo inteiro, estava alimentando da lei, dos profetas, da sabedoria daquele povo, de tudo que eles podiam ter de melhor, eles tinham conhecimento. Às vezes, os nossos olhos estão tapados, mesmo que a Escritura esteja na nossa cara. Você está lendo, mas a gente não acredita, ou age como se a Bíblia fosse mais ou menos a palavra de Deus, e não a perfeita, infalível e inerrante palavra do Senhor, que ela é. A incredulidade coloca a venda nos nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e as expõe
aos seus discípulos, mostra-lhes como todas as Escrituras apontam para ele, Jesus, e para a sua vitória sobre a morte, mas eles não compreendem. Quantas vezes Jesus falou ao longo daqueles 3 anos que aquilo ia acontecer? É só você voltar alguns 2 capítulos, você vê que Jesus está dizendo para eles, isso vai acontecer, é necessário que aconteça e tal, mas ao 3º dia, Jesus já disse tudo, mas ainda assim, eles já tiveram o relato de que Jesus ressuscitou, e ainda assim, de manhã eles sabem do relato da ressurreição, não é? No domingo de tarde, no final da tarde, eles estão caminhando para outra direção, saindo de Jerusalém, para um lugar a 11 quilômetros. Enfim, pareciam ter desistido. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida e que o mal é mais forte que o bem. Verso 22 a 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram, nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram também. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, os seus olhos estavam fechados, mesmo depois do testemunho dos seus irmãos. Primeiro, eles estavam com Jesus e não se apercebiam que era Jesus. Segundo, eles tinham passado 3 anos recebendo a maior carga, a maior seminário que alguém pode ter sido submetido, que foi pelo próprio Criador do universo. E essas pessoas, nessa hora não fez nenhuma diferença. Eles não ligaram os testemunhos que tinham ouvido pela manhã com tudo que aprenderam ao longo de 3 anos. Então eles não tinham, e agora vendo, mesmo com o testemunho daqueles irmãos, eles não continuavam sem acreditar. Aqueles discípulos tinham muitas evidências já da ressurreição. As promessas de que Jesus morreria e ressuscitaria, o túmulo vazio, as mulheres que viram ressuscitado, os anjos deram testemunho, alguns dos discípulos, como dissemos, já tinham dito isso a eles. Da mesma forma, trazendo para o nosso dia uma aplicação, hoje tem muita gente vivendo esse reducionismo, esse achatamento de vida, porque não dão crédito ao testemunho de outras pessoas, ao testemunho que outras pessoas têm dado do poder da ressurreição em suas vidas. Assim, limitam a vida cristã às suas próprias experiências. Muitas vezes nós estamos... Deus está fazendo algo tremendo, está acontecendo, não é? Deus está fazendo uma obra muito grande. Eu creio que Deus está fazendo uma obra muito grande nesse momento contra o coronavírus no mundo. E está fazendo no nosso país. E eu creio que Jesus será glorificado. O nome de Jesus será honrado e glorificado em todo o mundo, pelo que Ele está fazendo no nosso país. Eu creio nisso. Verso 14. Verso 14 e o verso 20. Seus pés estavam na estrada da fuga a despeito das várias evidências. Aqueles 2 discípulos, irmãos, se acovardaram, desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada de fé, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, eles desistiram do Senhor Jesus. Tem muita gente entre nós, pode ser eu, pode ser você, às vezes nos encontramos em situações assim, que vive um projeto de vida semelhante. Sua história termina na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Gente que abandona a igreja e volta triste, decepcionado, sem esperança, para o seu passado de sombras. Jesus ressuscitou. Não há nenhum outro lugar nos céus e na terra onde você deve estar do que na presença do Senhor, do que na igreja do Senhor, junto com os seus irmãos, buscando o Senhor.
Versos 13 e 20 também, os seus pés caminhavam para o ocaso e não para o amanhecer. O texto diz aqui, nesses dois versos, que eles estavam já chegando no fim da tarde, tanto que disseram, Jesus, vem para cá, vamos dormir com a gente. E Jesus então, ficou com eles, mas enfim, eles estavam no final, 11 quilômetros de caminhada aproximadamente, de Jerusalém até Emaús. Então, são algumas horas talvez, não tenho exatamente uma boa estimativa, mas eles saíram aí provavelmente à tarde, aí, depois do almoço, não sei, e estavam então caminhando para esse lugar. Eles estavam caminhando exatamente para longe de onde deveriam estar. Aqui estava o Senhor ressurreto, eles estavam indo exatamente na direção oposta. Emaús ficava a oeste de Jerusalém, o dia já estava se pondo. Tem muita gente assim, só olha para o passado. O cristão não caminha para o ocaso, para o declínio, mas para o amanhecer, para o novo dia, onde as esperanças se renovam. Não se concentre nos problemas, mas nas soluções. Não se desespere com a sexta-feira da paixão. Não viva, mas olhe para o domingo da ressurreição. Não viva como um vencido, mas como um vencedor, em nome de Jesus. Estamos encerrando. No verso 17, mais uma vez, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? E eles disseram, pararam os rostos, como que surpresos, como é que alguém está perguntando o que nós estamos discutindo? Será que ele não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Os seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Eles estavam tristes quando deveriam estar exultando de alegria. Impressionante, irmãos, isso é chocante, esse depoimento ele é chocante. Jesus ressuscitou, eles já tinham todas as evidências, todos os testemunhos dos textos sagrados e do testemunho dos seus irmãos, mas eles estavam cheios de tristeza, indo para longe de Jerusalém. Irmãos, quantas vezes a nossa vida é uma via sacra de lamento, dor, tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. A vida cristã é uma vida de esperança e alegria. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, é hora de você sacudir o jugo da tristeza do seu coração, da sua família, do seu trabalho e crer na ressurreição de Jesus e receber essa bênção, a virtude de Jesus sobre a sua vida. Mas também os seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento de Jesus, versos 19 e 20. Já vimos isso. Seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. O verso 21 diz que eles estavam, mas nós esperávamos que ele fosse aquele que ia redimir a Israel. De repente ele foi morto numa cruz, um tipo de morte destinada aos piores criminosos, não é? Uma morte com sofrimento atroz. Então, eles não entenderam nada. Nós estamos aqui, irmãos, para refletir quantas vezes nós temos a palavra de Deus. Eu calculo, lá em casa nós estamos num desafio, eu, Tatiana e as crianças, de ler a Bíblia toda em um ano. Então estamos lendo 4 capítulos por dia, embora pulamos esses últimos dias. O João disse, pai, nós pulamos, agora tem que ser dobrado ou triplicado. Mas enfim, nós vamos vencer. Em um ano nós vamos ler a Bíblia toda, juntos. Né? Cada um pode ter o seu devocional, mas juntos é um desafio. E lá, de repente, cada um vem com a Bíblia. De repente, a mesa está cheia de Bíblia. São 6 Bíblias e deve ter mais um bocado lá nas estantes. E quantas vezes a gente está cercado de Bíblia, cercado da verdade, das verdades eternas, tudo que nós precisamos na nossa vida, tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida estão nessas páginas de Gênesis e Apocalipse. Mas a gente às vezes está preocupado, está com medo, porque não sei o que, alguma coisa, será que vai dar certo? Será que não vai? Aí quando passa assim uma semana que você já está deprimido, de tanta notícia ruim, de coisa ruim, que você não desliga a televisão, não desliga a internet, você adoece. A gente se esquece. Aí depois de uma semana a gente se lembra, meu Jesus ressuscitou. Então eu tenho a quem dobrar os meus joelhos e clamar em alta voz.
Eu tenho como entrar no meu quarto e dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do mundo, Senhor. Isso é avisando que o meu tempo acabou. Eu não sabia que ele ia tocar. Me avisou, meu tempo acabou, mas eu acabo em pouquíssimos minutos. Meus irmãos, os corações desses 2 discípulos estavam desanimados, arrasados. Talvez o caminho de Emaús, queridos, é o caminho da desistência do discipulado, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos nossos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Lembre de Pedro. Assim como esses 2 discípulos de Jesus, Pedro teve experiências ainda mais tocantes, né? O anjo disse: vai e avisa aos discípulos, e a Pedro. O anjo só deu destaque para um discípulo, que era para avisar, porque Jesus tinha uma conta para acertar com Pedro, né? Convenhamos, Jesus queria encontrar ele, né? Enfim, ainda assim, depois de tudo isso, o bonitão do Pedro disse: eu vou pescar. E os discípulos, o que os discípulos disseram? Nós vamos com você. Olha o poder da liderança. Pedro disse: eu vou pescar. Depois de tudo, de saber da ressurreição, já tinha abraçado Jesus, já tinha tocado Jesus, já tinham comido com Jesus. E de repente, ele se aproxima do mar, talvez deu saudade, não sei, né? Ou medo. E ele disse: vou pescar. Enfim, o caminho de Emaús é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez você pense assim do seu casamento, do seu curso universitário, da sua vida, do seu trabalho, dos seus projetos, dos seus sonhos. Você já arrumou as malas, já botou o pé na estrada da fuga. Não desanime, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não desista, não desista, não desista. O impacto da ressurreição, ele vai acontecer sobre aqueles que têm os olhos abertos pela explicação das Escrituras. Como foi que esses discípulos, finalmente, nos versos 26 a 28 e no 31, como foi que eles compreenderam que era Jesus? Quando o Senhor falou as Escrituras para eles e quando eles viram Jesus partir o pão. Jesus revelou-se pelas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Hoje muitos crentes, inclusive, estão buscando conhecer Jesus fora das Escrituras. Como alguém pode encontrar Jesus que não na Bíblia? Não existe nenhum outro lugar. Mas então, falando sobre as Escrituras, se você quer conhecer mais a Jesus, leia as Escrituras. Eu vou deixar algumas referências para quem quiser depois ler sobre isso. Se você quiser conhecer mais a Jesus, leia as Escrituras. Isso está, a referência para essa orientação está em João 5,39. Se você quer mais luz na sua vida, leia as Escrituras. Onde você sabe isso? Salmo 119, 105. Nós não vamos ler os textos aqui, por causa do tempo. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras. Romanos 10, 17. Se você quer ser mais santo para agradar o Senhor, leia as Escrituras. João 17, 17. Se você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, irmão, leia a palavra de Deus. A prova disso, Josué 1:8. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação, como no verso 17, a tristeza desses discípulos, a desesperança deles, a incredulidade deles. Pelo contrário, lá no verso 29, quando eles entenderam que Jesus já tinha desaparecido, comeu, quando eles se tocaram que era Jesus, Jesus foi embora, não é? E então eles disseram, puxa vida, quando ele vinha falando as Escrituras, o teu coração não estava queimando, não estava ardendo, foi o que eles disseram. O texto diz isso com clareza. Quando temos comunhão com Jesus vivo, nosso coração arde, o fogo de Deus nos inflama, há entusiasmo em nosso coração, o vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende o fogo do zelo no nosso coração.
E por último, para concluir, verso 33 a 35, o que eles fizeram? Verso 33 a 35, vai lá comigo para a gente encerrar. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha a atitude. Ali encontraram os 11 e que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Pedro e tal. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles. Quem encontra Jesus, quem reconhece Jesus, quem tem os olhos abertos para Jesus, tem os pés velozes para proclamar a ressurreição. Quem tem os olhos abertos, o coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora voltam para Jerusalém. Eles que disseram que já era tarde, não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram o convívio com os discípulos, voltam à companhia deles. Nem à distância, estavam a 11 quilômetros de distância, e eles saíram à noite, ou seja, provavelmente passaram a noite andando. Nem a distância, nem a noite os deteve. Eles voltaram para ter comunhão e para proclamar que Jesus estava vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para uma noite fatídica da desesperança. Meus irmãos, que a palavra do Senhor, que esse exemplo desses dois discípulos que desistiram depois de todas as evidências de que Jesus já estava vivo, ainda assim eles se deixaram abater pelas circunstâncias e foram embora, talvez para as suas famílias, para as suas casas, abandonaram a fé. Mas quando, pela graça do Senhor, eles tiveram um reencontro, o Senhor foi atrás deles, e eles entenderam que era Jesus. E quando eles perceberam isso, rapidamente eles se levantaram e voltaram para o seio da igreja do Senhor. E a gente sabe que a história, a partir dali, eles incendiaram o mundo até hoje. Glória a Jesus por tudo, louvado seja Deus, que esse seja o exemplo desses dois discípulos quando voltam velozes para proclamar a ressurreição de Jesus. Que esse seja o nosso exemplo e o nosso testemunho. Em nome de Jesus, amém.